Olá, esta é a nossa primeira aula de estrutura e funcionamento da educação básica no Brasil, né? E nessa primeira aula nós vamos estudar um resumo da estrutura legal da educação básica no Brasil, né? Depois nós vamos ver detalhadamente cada uma das partes da educação básica no Brasil nas aulas posteriores. Hoje, a educação no Brasil ela está fundamentada na Constituição brasileira, principalmente no artigo 205 e posteriores ali, que disciplinam os princípios gerais da educação no Brasil, e isso está depois detalhado em diversas legislações, principalmente, a principal delas é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil de 1996, a Lei 9.394, 9344, e que essa lei, a LDB, ela teve diversas alterações já, por exemplo, a passagem da educação básica de 8 para 9 anos, depois a inclusão da obrigatoriedade do ensino das crianças de 4 a 17 anos e assim por diante. Teve diversas alterações também em relação à função do magistério, função dos pedagogos. Então são questões importantes que nós vamos ver mais detalhadamente mais à frente. Além da LDB, nós temos também um Plano Nacional de Educação, que é de 2001, mas que teve algumas atualizações também já em 2014. E também temos as resoluções dos conselhos, Conselho Nacional, conselhos estaduais e distrital e conselhos municipais de educação, onde existe sistema de ensino, municípios onde existe sistema de ensino próprio, e aqueles municípios que não têm sistema de ensino respondem aos conselhos estaduais de educação, que disciplinam diversas questões que aparecem no decorrer da execução dos calendários, etc., né? Por exemplo, toda essa questão ligada à pandemia, ensino remoto, etc., tudo isso passa por regulamentações dos conselhos com base nas decisões do governo federal, do Conselho Nacional, depois os conselhos estaduais fazem as suas adequações e os conselhos municipais também. Na LDB, o artigo principal, digamos assim, seria o artigo 22, que segundo o qual a educação básica ela tem por finalidade desenvolver o educando. Como é importante frisar que a função principal da escola básica é o educando, o desenvolvimento do educando em todas as suas possibilidades e todas as suas potencialidades, em todas as suas diversidades. Então, a escola básica tem essa função, receber esse educando, esse aluno e prepará-lo para a vida, né? Nas diversas dimensões da nossa vida, a vida pessoal, emocional, a vida pública, a vida do trabalho, a vida do empreendedorismo, enfim, todas as possibilidades que a vida oferece às pessoas. E eu sempre friso o seguinte, que os nossos alunos de hoje, as profissões ou as atividades que eles exercerão no futuro, provavelmente não existam ainda. Então não é uma preparação para um tipo de trabalho, um tipo de atividade, não. É uma preparação com bastante possibilidade de
o educando se encontrar, se adaptar, ser flexível às diversas possibilidades que a vida vai lhe apresentar, porque nós ainda estamos na consolidação daquilo que se chama sociedade do conhecimento, sociedade onde a grande novidade é o surgimento de uma nova dimensão que já existia, mas que tinha pouca influência sobre a vida das pessoas, apenas na linguagem, que é a dimensão virtual. Então, na virtualidade, existia a linguagem, que você sai da realidade. O ser humano desenvolveu signos para falar sobre a realidade, para falar sobre o mundo que nos cerca, para dar significado ao mundo que nos cerca, criou a linguagem, as diversas linguagens, em diversas línguas, em diversos idiomas. E isto hoje se transformou para além só da linguagem. Hoje existe a virtualidade real, ou seja, com a extensão do nosso cérebro, que é esse celular aí, que é, no caso, a possibilidade da internet e de toda a tecnologia que permite que a gente faça uma extensão do nosso cérebro e entre nessa virtualidade, que é a grande rede, né, rede virtual que existe, a gente estabeleça relações com o que está nessa virtualidade e com as extensões do cérebro dos outros. Então isso virou agora um mundo que também, uma realidade que também existe. Antes você tinha a realidade objetiva do mundo e a realidade subjetiva das pessoas. E a relação entre a realidade subjetiva das pessoas e a realidade objetiva do mundo, ela se dava por meio das relações da arte, da linguagem, dos relacionamentos, das cartas, etc. Hoje, essa relação tem um novo espaço, o espaço virtual. Então, nós temos o objetivo, o subjetivo e o virtual, né? São novas realidades e a escola precisa estar preparada para isso, né? Então, além do ensino básico, nós temos também o ensino médio, né? O ensino médio que no Brasil está num período de discussão, de implantação de uma nova proposta, que nós vamos tentar entender também essa nova proposta, os prós, os contras, enfim, tudo que se discute em torno deste novo ensino médio, que é muito importante a gente conhecer, né? Vocês como pedagogos, pedagogas irão atuar nesta realidade, nessa nova realidade. É uma tentativa de se adequar a essa realidade virtual, mas ainda com bastante, como é que eu vou dizer, desconfiança dos professores, não se sabe se teremos os instrumentos para que isso ocorra, que uma escola que proibia o celular até antes da pandemia, uma guinada pós-pandemia não será tão simples, tão fácil. E nem a incorporação do que se utilizou na pandemia, que foi a extensão do cérebro, na sala de aula, isso também será não tão simples, né? É um processo, é um aprendizado. Eu sempre digo que na minha geração, uma geração que produziu a tecnologia da informação, por incrível que pareça, né? Que os grandes da tecnologia da informação são da minha geração, mas tem medo da nova tecnologia. Já as novas gerações, aí, os XYZ da vida aí, e os pós-Z já tem novas gerações, que nasceram para dentro dessa tecnologia já estão mais habituados, convivem mais com isso, e com certeza irão poder contribuir muito mais como professores, como pedagogos, para que a nova tecnologia, o acesso à virtualidade entre na escola, entre na sala de aula, entre na rotina didática, né? Entre no dia a dia da escola. Enfim, é este o desafio que se coloca.
E além, então, da educação básica e do ensino médio, nós também temos a educação infantil, que faz parte de toda essa organização e que no Brasil recentemente ganhou um status muito importante. A obrigatoriedade da oferta do infantil 4 e 5, uma certa obrigatoriedade na oferta de berçário maternal, né? Isso fez com que houvesse uma explosão no crescimento da educação infantil no Brasil, e é o grande campo de trabalho da pedagogia hoje, né? Vamos ver como é que está organizado, como é que está proposto a organização da educação infantil no Brasil. Em termos de sistemas, nós temos 3 grandes sistemas no Brasil. O Sistema Nacional de Educação, que é coordenado pelo MEC e que é regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação, que versa sobre ensino superior, políticas de financiamento de toda a educação e sobre relações de trabalho de toda a educação no Brasil. Temos os sistemas estaduais de educação e distrital de educação, no Distrito Federal, que organizam a educação nos estados e no Distrito Federal através das secretarias estaduais de educação, regulamentados pelos conselhos estaduais de educação, extensivo aos municípios que não têm sistema próprio de ensino. Então, essa organização dos sistemas estaduais, ela versa desde o ensino médio, educação básica, 1º ao 9º ano, né? E nos municípios onde não tem sistema próprio de ensino, também a educação infantil. E tem os sistemas municipais de educação, é onde os municípios se organizaram, criaram seu sistema através de legislação, criaram seu Conselho Municipal de Educação, que são geridos pelas secretarias municipais de educação e regulamentados e fiscalizados pelos conselhos municipais de educação, né? Os governos, com as suas assembleias legislativas, assim, câmaras de vereadores e o Congresso Nacional, legislam, mas os conselhos municipais de educação regulamentam, dão pareceres, criam normativas, ok? Então, isto, em resumo, é a nossa disciplina que nós vamos ver nesse semestre.